Sejam todos muito bem-vindos a mais um Condomínio em Pauta. O assunto de hoje é garantidora para condomínios. O que é, como funciona, suas vantagens, suas possíveis complicações. E a nossa convidada de hoje para esclarecer todas essas dúvidas é a Priscila Schistel, diretora da garantidora Constâncio Neto, que é uma das principais garantidoras do Brasil. Seja muito bem-vindo pela primeira vez ao programa, um programa diferente, feito nas nossas casas, eu aqui no meu sítio Atibaia, você aí na sua casa. Seja muito bem-vindo ao programa. Obrigada, Ricardo. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Primeiramente, é importante nesse momento ressaltar uma situação que a gente está vivendo aí de pandemia, né, que acomete o mundo e o país. Então, acabam gerando muitas incertezas, principalmente no que diz respeito à saúde e à vida do indivíduo, gerando vários tipos de sentimentos, né, como insegurança, as tensões, ansiedade. Junto com tudo isso, vem os reflexos nos ramos de atividade, diferentes ramos de atividade, né? As indústrias, grandes indústrias, o próprio comércio, setores turísticos, prestadores de serviço autônomos, enfim. A gente poderia ficar aqui a manhã inteira falando a respeito do quanto a gente está sendo atingido nesse cenário atual global, né? Então, como consequência, além das questões prioritárias da saúde, vida humana, esse encolhimento das atividades, ele vem gerando uma grande crise econômica, né, que reflete também, e com muito rigor, nos condomínios. Em razão dessa falta da capacidade financeira que os condôminos podem estar passando, essa preocupação aí geral que aflige é a forte alta da inadimplência. Certo? Eu vou até te fazer uma vírgula, dando minha opinião em cima desse discurso muito bem feito que você está construindo. É a questão de que nós estamos vivendo no momento uma crise mais psicológica, né, na questão da pandemia, todo mundo nas suas casas. Alguns já estão sentindo financeiramente, mas ainda a crise econômica ela está engatinhando, né? A gente deve ter a maior crise econômica da nossa geração, pelo menos, talvez, dos últimos 100 anos. Então, é um início de uma crise econômica, né? A gente já está tendo aumento da inadimplência, a gente já teve o primeiro mês para mensurar, já foi um mês com aumento, e esse deve ser o grande problema dos condomínios, não só agora, a gente está no mês de abril, mas mês de maio, mês de junho, mês de julho, e provavelmente até o final desse ano de 2020. Sim, sim, é evidente. A questão da crise econômica já existe nesse início, ela já é evidente. Então, com certeza, com o passar do tempo, os reflexos serão maiores, né? Então, essa questão pode vir a piorar. O cenário atual já está nos refletindo essa questão, né? Então, no que diz respeito à inadimplência, a questão da garantidora de receita condominial, Ricardo, hoje, mais do que nunca, ela tem um papel importantíssimo aí na vida dos condomínios, dos síndicos mesmo, né? Apesar de que todos nós, a gente sempre, com essa situação bem extremante, está preocupado com a crise, essa crise econômica financeira que ela já está com esse reflexo inicial e com a possibilidade de crescimento. Então, ela está começando a trazer problemas para os condomínios mais estáveis, que já eram estáveis, digamos, nessa questão de inadimplência, né? Porque a gente já tinha uma questão de uma crise econômica em alguns condomínios que já optavam e necessitavam de uma garantidora. E agora vem um reflexo de também alguns condomínios que antes não estavam necessitando, talvez, uma outra óptica dessa questão, desse benefício aí, né? Priscila, eu tenho certeza que uma boa parte do nosso público que está nos assistindo agora sabe o que é a garantidora, mas eu tenho certeza que uma outra parte não sabe. A gente tem algumas cidades do Brasil, alguns estados brasileiros que não têm o costume de garantidora.
Então, eu queria, de maneira bem didática, que você explicasse para a gente o que faz uma garantidora. Tá certo. Ricardo, a garantidora, ela é uma empresa que realiza o adiantamento integral da receita de um condomínio. Então, no dia combinado, em contrato, o síndico vai receber 100% da receita condominial. Então, nesse momento, ele seria um remédio mais imediato para a situação. Então, mesmo que algum morador não tenha pago a sua taxa condominial, a empresa fica responsável pela cobrança em atraso, mas o síndico garante aquele valor, aquele montante ali na sua conta corrente, para agir de forma mais... Então, vamos lá, vamos para... Eu tenho um condomínio onde normalmente o meu vencimento é dia 5. Quem faz normalmente a cobrança é a administradora, né, de condomínios, a contabilidade, que entra ou na conta pool, né, do condomínio, dentro dessa administradora, ou numa conta própria, que é a conta do condomínio. Neste caso, contratando uma garantidora, quem vai fazer essa cobrança recorrente mensal será a garantidora, certo? Certo. A cobrança e todas ou seja, não tem, o síndico fica sem se preocupar com essa inadimplência. Todas as cobranças são de responsabilidade daí da garantidora, né? Quando se faz esse contrato, essa parceria. Então, existem aí inúmeras vantagens que a gente pode estar citando de ser feita uma parceria com uma Deixa eu só, antes de entrar nas vantagens, eu queria só para a gente desenhar o caminho bem didaticamente. Então, vocês garantidoras, você pega e você manda essa cobrança para cada condômino. Você é responsável a partir do próximo mês, por exemplo, pela cobrança. A cobrança é dia 5, no dia 6 você deposita a integralidade na conta do condomínio, é isso? Exatamente, Ricardo. Nesse momento, o síndico não precisa se preocupar com as taxas se todo mundo vai pagar no dia 5 ou não. Então, independente do pagamento, do número de pessoas que fizerem, porque sempre tem aqueles devedores que não podem ser chamados de devedores contumazes, mas tem geralmente... Cada caso. Tem um condomínio que vence dia 5, mas tem sempre a pessoa que paga dia 15, porque às vezes é o dia do rendimento dela. Então, o síndico já, por si só, já tem essa vantagem dele estar com toda a receita, os valores, no dia seguinte, no dia 6, nesse exemplo do dia 5, né? Então, 100% da receita já está garantida. E todo o resto do processo fica na parte da garantidora fazer, né? As cobranças e tudo mais. O que a garantidora garante? A ordinária, fundo de reserva, cotas extras, o que está dentro desse pacote garantido que vai ser depositado no dia seguinte da cota condominial do vencimento? Bom, Ricardo, então, é legal a pergunta. São todas as despesas ordinárias do condomínio e as despesas extraordinárias que já foram pré-aprovadas em assembleias, como reforma, manutenções já aprovadas. Todos os valores são antecipados pela garantidora. Ótimo. Então, só para a gente desenhar, mais uma vez, no caso vocês, a Constâncio Neto faz essa cobrança da mensalidade do condomínio, ela paga na integralidade todas as receitas para o condomínio no dia seguinte ao vencimento e ela faz a cobrança do inadimplente. É isso? Exatamente, exato. É isso. E, obviamente, tem uma taxa que é cobrado do condomínio para se justificar, ninguém trabalha como filantropia, né? Tem uma taxa que é cobrada do condomínio. A gente até fez uma parceria, né, Gabor RH, Constâncio Neto, para esse momento de crise que a gente está passando, com taxa super baixa, né? É uma taxa de 6%, então acaba sendo um valor até
com pouca significância para o condomínio e vai dar um respiro para muitos condomínios que acabam sendo obrigatórios, né? Porque o condomínio, se não tiver receita, não consegue pagar as contas. Priscila, posto isso da parceria, que vai ajudar muitos condomínios em todo o Brasil, eu queria que você falasse das vantagens e desvantagens, se tem desvantagem, uma garantidora para o condomínio. Então, Ricardo, eu diria que desvantagem nenhuma teria com uma contratação de um parceiro de garantidora para um condomínio, tá? Eu tenho defendido isso, claro, de uma forma bem simples. Até você estava comentando ali que a gente fez a parceria nessa situação de pandemia, mas existe também uma defesa que a garantidora, ela serve não só para condomínios que estão com um alto índice de inadimplência. Veja bem, na situação onde você recebe 100% da receita integral do condomínio, o síndico ele tem uma possibilidade de trabalhar com o financeiro do condomínio de uma forma mais saudável. Ele pode barganhar dos fornecedores os valores, manutenções necessárias, pagamentos à vista, a gente sabe, né? Existe toda essa barganha. Então, assim... Eu vou até te interromper, mas para qualquer gestor, você ter você saber exatamente quanto você vai receber todo mês, ele é uma tranquilidade muito grande, né? Principalmente em condomínio que você pode ter essa instabilidade. Exatamente, Ricardo. Por isso que até onde eu quero chegar, né, eu comecei pela desvantagem, porque ela, ao meu ver, não é nenhuma, e sim ela só agrega nessa questão. Esse panorama, ele tem que ser falado também, né? Então, no próximo ano, por que existem aumentos na taxa de condomínio quando vão fazer as reuniões nas assembleias? Se você for pensar, 6% é menos do que o índice que agora vai bagunçar tudo aí economicamente. É menos que o índice de reajuste que a gente usa como padrão, né, o INPC. Então, a gente não pode... em alguns momentos, o síndico olhar como essa taxa que a gente estava comentando ali antes de que está ofertando agora, como, é uma remuneração deles. Talvez os moradores não vão querer incluir mais 6% no seu boleto ali da sua taxa. E isso é uma despesa, não é uma despesa. É justamente uma organização melhor para que futuramente não precise ter esse aumento nessa taxa de condomínio, facilitando muito essa vida do síndico numa situação normal, né? Então, muito se pode ganhar e economizar tendo uma garantidora no condomínio. Perfeito. Eu tenho algumas perguntas para você, mas eu vou deixar para o segundo bloco, já vou jogando para você pensar. Ok, já me convenci, eu quero uma garantidora. O que eu preciso fazer? Qual é o processo que eu preciso fazer para conseguir iniciar esse serviço? Eu tenho também a pergunta de quem é o inadimplente? É do condomínio ou é da garantidora, né? Essa é uma pergunta recorrente que existe. E, por fim, quais os cuidados que precisam ter para se escolher a garantidora certa para o seu condomínio? E a questão de aprovação. Eu, síndico, posso decidir. Eu quero até um pouco falar sobre isso mais para frente, principalmente nesse momento que estamos vivendo. Você vai responder isso para mim, vamos bater esse papo agora no segundo bloco. E você que está em casa terá essas respostas e muito mais na sexta-feira. Até lá.